Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha glória e da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 31 e 32. No 31, de 27 de janeiro de 1900. A ordem das virtudes na alma. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus e minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. Ia dizendo em meu interior: oh, como se estendeu meu exílio! Que felicidade seria minha se pudesse desatar as ataduras deste corpo e assim minha alma empreenderia livre o voo para o meu sumo bem. Então o pensamento me disse: e se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo rejeitei, dizendo: pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história se eu os dissesse todos, o amável Jesus por pouco tempo fez-se ver, mas com um aspecto sério, e disse-me: ainda não chegou o tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos, onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma, possuindo uma só, é cortejada por todas as outras virtudes. Mas apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é uma, são três pessoas distintas, e enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos na alma ou estão cheios de virtudes ou de vícios, ou vícios opostos àquela virtude. E se não está nem a virtude nem o vício, ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr em ordem minha pobre alma. Nossa, aqui, que maravilha. Falando da Santíssima Trindade, nós celebramos agora, no final de semana passado, a solenidade, a festa da Santíssima Trindade. E Jesus vem falar sobre a ordem das virtudes na alma. Ela no lamento de sempre, da privação, pedindo para ir para o céu, para morrer logo, para ficar definitivamente com Jesus. E aí ele vem de repente muito rapidamente e fala: ainda não chegou o teu tempo. E depois ela recebe uma luz intelectiva na mente dela para que ela compreendesse a respeito das virtudes. E ela, nessa luz que ela recebeu, ela via como que a alma sendo, como que compreender que a alma deve estar toda arrumada, deve estar toda organizada, toda ordenada. E ela foi vendo que dando um exemplo aqui de como se a alma possuísse pequenos apartamentos, pequenos espaços, onde cada virtude toma um lugar. E, e, e se bem, ela disse, e se bem, que foi o que ela foi compreendendo, ela está só aqui relatando o que ela compreendeu dessa luz intelectual. E se bem que se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma possuindo uma só é cortejada por todas as outras virtudes. Então, uma virtude apenas
que a alma tenha em evidência, ela faz com que todas as demais fiquem concentradas nessa. Então, quem tem uma virtude tem as demais, e, e as demais, elas ficam. Não tem como a pessoa ter uma virtude ali, ter posse de uma virtude, e as demais não fazerem cortejo a essa que ela possui. Elas ficam, mesmo que ela não tenha a posse das demais virtudes, mas elas estão ali cortejando essa alma para poder tomarem o local, tomarem o posto, o local de onde cada uma deve estar, ordenada dentro da alma. E aí ela vai falando, mas apesar, todas são distintas, mesmo que elas pareçam que se concentrem em uma só, elas são distintas, são diferentes. E aí ela vai falar que as virtudes elas têm origem, têm o princípio no mistério da Santíssima Trindade, por causa de ser a Santíssima Trindade, ser três pessoas em uma única realidade divina. É um Deus apenas, mas em três pessoas. E ela quis comparar que as virtudes, embora a alma tenha apenas uma virtude, ela tem as demais. E todas as demais fazem parte, estão como fusionadas uma com a outra. E aí ela diz também, compreendia também que estes apartamentos na alma, ou seja, esses locais, esses espaços na alma, ou esses espaços estão cheios de virtudes ou de vícios opostos àquela virtude. Então, se a alma está cheia da virtude da paciência, logo ela não tem lá o da impaciência, que seria o contrário da irritação, da irritabilidade, da grosseria, da exasperação, que são opostos ali. Mas se a alma não tem essa virtude da paciência, logo os vícios opostos estão no lugar. Então, ou a alma está preenchida por essas virtudes, ou está preenchida pelos vícios opostos a essas virtudes. E quanto é importante a gente perceber isso, embora na Divina Vontade a gente não busque virtudes, mas a gente sabe que a nossa vida ou é de virtudes, ou a gente vive uma vida ordenada, ou a nossa vida é desordenada. Ou a gente vive esses locais, esses espaços na nossa alma preenchido por virtudes que não são buscadas mais, nós não buscamos por elas em si, mas por causa de Jesus, porque Ele que vai nos comunicar as virtudes dele. Mas se ou essas virtudes elas têm espaço dentro de nós, dentro da nossa alma, ou o espaço é preenchido pelos vícios opostos. Então é importante a gente perceber como é que está, como os espaços da minha alma estão preenchidos pelas virtudes, por bens celestiais, ou pelos males, por coisas terrenas, por coisas humanas, coisas que desvirtuam a alma. Aí ela foi falando ainda, parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, então a alma parecia uma casa com muitos quartos, todos vazios, ou estavam vazios, ou cheios de serpentes, outros estavam com lama, outros estavam cheios, outras casas cheias de móveis cobertos de pó, outras escuras. E era essa a realidade das almas que ela via, como casas que ou eram enlameadas, ou eram cheias de cobras e lagartos, de serpentes, ou era cheia de móveis com pó, cobertas de pó, ou eram escuras, e, e, ou eram vazias de tudo. E a gente sabe que para Deus criar em nós as virtudes, inclusive as virtudes que Ele quer desenvolver em nós, é preciso que esse espaço esteja totalmente esvaziado. Não pode ter lama, não pode ter ali móveis empoeirados, nem pode estar escuro. Tem que ter, e muito menos com serpentes e sapos, serpentes, bichos ali tomando conta do espaço da nossa alma. Então a gente precisa se localizar, se inteirar de como estão os espaços da nossa alma, esvaziá-los, para que o Senhor possa, a partir do vazio, criar as virtudes que Ele quiser desenvolver em nós. No 32, que é de 28 de janeiro de 1900, a mortificação continua o mesmo.
Esta manhã, Jesus me transportou para fora de mim mesmo e depois de tanto tempo, parece que vi Jesus com clareza. Mas me via tão má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Nos olhávamos, mas em silêncio. Naqueles olhares mútuos, compreendia que o meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevia a dizer-lhe que as derramasse em mim. Então ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las, conforme as recebia, lançava-as por terra. Então ele me disse: O que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? E eu: Senhor, não é minha vontade. Eu mesma não sei o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde conter. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior, e assim poderei receber as tuas amarguras. Então Jesus me marcou com um grande sinal de cruz e derramou de novo. Assim parecia que pude contê-las, e depois acrescentou: Minha filha, a mortificação é como o fogo que faz secar todos os humores. Assim, a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Mortificação, que é uma coisa que também na divina vontade nós não buscamos, porque a gente já está aprendendo que na divina vontade a gente não é ativo para buscar fazer mortificações, para buscar se exercitar nas virtudes. É, a gente não busca, a gente não tem esse tipo de atividade. Nossa atividade é estar com Deus, é buscar a união com Deus, é buscar estar a fusão com Deus, é buscar estar plenamente vazios para que Ele possa criar em nós. Então, a nossa atividade é uma atividade mais inativa do que propriamente atividade. A atividade é de todos os dias, principalmente logo pela manhã, fazer a entrega através do ato preventivo, entregar nossa vontade, deixar Deus livre à disposição, deixar a nossa alma disposta e Deus livre para Ele agir, para Ele fazer, para Ele realizar. Então, é isso, a gente não vai buscando fazer isso ou aquilo. E a mortificação, porque aqui nós estamos no volume 3 ainda, é o período ainda de purificação, vai até o volume 10, sim, de purificação, de virtudes humanas, de toda essa realidade humana ainda, de limpeza, né, o trabalho realmente que a alma tem que fazer para ir se ordenando, que o Senhor está fazendo na Luísa. E para nós, o que importa para nós é saber que Deus é quem opera, que Deus é quem faz, e deixar Ele livre. E conhecendo que, sendo Ele que faz, pedir para Ele: Senhor, dá amor para mim, dá amor para o meu coração, eu quero ser preenchida de amor, a minha vida ser preenchida de amor, a minha alma, encharca a minha alma do amor, para que tudo que eu for fazer, Senhor, esteja ali com o teu selo, que esteja ali com o Senhor fazendo através de mim, o Senhor vivendo através de mim, o Senhor respirando através de mim, o Senhor falando através de mim, o Senhor fazendo tudo, tudo, tudo sendo o Senhor em mim, e não eu mais fazendo nada. Então isso já é uma mortificação, porque a gente já abre mão de tudo. A gente, na Divina Vontade, a gente abre mão de tudo, abre mão da nossa própria vida e entrega ela para Deus, para Jesus, para Ele fazer, para Ele realizar, para Ele, Ele que vai decidir o que é melhor, o que não é, o que fazer e o que não fazer. Então a nossa mortificação é diferente. A gente já, né, à medida que a gente vai conhecendo, vai lendo, vai aprendendo, vai adentrando nesses escritos, a gente vai compreendendo que nesse período é a purificação ainda, e claro que a gente ainda está nesse processo de purificação, mas a gente não busca estar ativo nesse processo da purificação e das virtudes, como no texto anterior. A gente não é ativo nessa parte, a gente é passivo porque a nossa atividade é: Senhor, divina vontade, reina na minha vontade, toma conta da minha vida, toma posse do meu ser, seja em mim, faça em mim, obre em mim, realize em mim e me enche de amor, Senhor, me enche do Senhor mesmo, que o Senhor quer amor. Me enche-me da tua vida, da tua vontade, do teu amor, para que tudo que eu possa fazer seja uma expressão única e exclusiva sua, e não tenha expressão nenhuma do meu humano, mas que seja o Senhor fazendo, realizando, transbordando através de tudo que eu for fazer, de tudo que eu for falar, de tudo que eu for pensar, de todas as minhas ações.
Mas a gente sabe também que isso é um processo, mas a gente precisa desejar isso profundamente. Então, essa é a intenção. Viver na intenção de corresponder a tudo aquilo que ele for trazendo. E nisso tudo já é purificação. Nós já vamos passando pela purificação. A gente só precisa estar atento, estar observando ele trabalhando, ele agindo e a purificação acontecendo. E não rejeitar esse processo. Embora seja doloroso, seja martírio, muitas vezes é martírio, a gente percebe, mas entendendo que é Ele que faz, é Ele que dispõe, é Ele que é o grande operador, Deus é o grande operador, a divina vontade é a grande operadora de tudo isso, da vida e de tudo que acontece. Pedir somente amor, Senhor, eu quero amar, eu quero amar. Me enche de amor, me faz transbordar do teu amor. É isso, amém, Fiat.